Boa tarde, família. Vamos lá para a aula da semana, dando sequência ao nosso trabalho de passagem over-under, novamente com a professora Jo me auxiliando. E a gente começa a aula, então a gente viu na aula passada um pouco dos conceitos da over-under, aprendendo a se posicionar. E uma das coisas que eu falei nas minhas aulas, e não lembro se eu gravei no vídeo, mas reproduzam com seus alunos, a over-under é uma excelente movimentação, assim como o leg drag e várias outras que a gente já fez. E ela exige bastante tempo de aprimoramento no sentido de distribuir o peso em cima do jeito certo, botar o ombro no lugar certo, os detalhes que a gente falou na última aula. Então, o objetivo é que a galera faça bastante isso para achar esse equilíbrio. A gente pode ficar falando aí uma hora inteira como se posicionar, mas só sentindo mesmo, só experimentando. Então, a gente vai fazer bastante experimentação para a gente ir melhorando essa base. Uma vez melhorada, tenho certeza que os alunos vão usar bastante. Inclusive nas minhas aulas, na mesma aula que eu passei over-under, nas lutas a galera já utilizou bastante e com bastante eficiência também, tá? Então vamos lá. Começamos a aula com mobilidade articular, depois vamos trabalhar levantada técnica com o cotovelo no chão, tá? Então a movimentação semelhante da levantada técnica, mas eu não vou fazer toda a movimentação de base, de chutar lá na frente, tá? Eu vou fazer, ó, subir, cotovelo no chão, direto recolher a perna, pisa lá atrás, sobe, de novo, subiu, estende lateral, cotovelo no chão, não precisa chutar a perna à frente, só vem recolhendo ela, e lá atrás, ó, joelho no chão, de base primeiro, e aí depois sobe, certo, pessoal? Vamos trabalhar essa movimentação, tá? Depois nós vamos trabalhar, parecida com essa movimentação, mas na de la riva em dupla, já conectando com a over-under, tá? Então, a movimentação vai funcionar daqui, ó. Tô trabalhando de pegada de calça e gola, puxando a Jo para mim e ela tá fazendo força contra, né? O que eu vou fazer com a minha perna de ataque da de la riva, eu vou empurrar, fazer ela dar o passo atrás o mais longe possível que eu consigo, né? Ao mesmo tempo que eu sento, eu vou empurrar para ela dar o passo atrás. Piso no chão, mão no chão, e agora recolho com a levantada técnica, botando ela sutilmente sentada e já venho conectando com a over-under, certo? Gentilmente assim, tá? Então, de novo, mais uma vez, a Jo de la Riva comigo, pegada de gola. Ela chuta lá atrás, botando eu o mais distante possível e já senta. Apoia aquela mão no chão, o pé aqui, e apoia esse pé no chão e faz a levantada técnica, derrubando aqui e já conectando com a over-under, já mergulhando, cabeça pro outro lado, isso, certo, pessoal? E aí a gente vai revezando, tá? Daqui dá pra ver bem, né? Mais uma vez, então, vou fazer a movimentação rápida agora, ó. Empurrei a Jo, subiu e já conecta aqui, tranquilo? Boa, né? Essa posição, galera que acompanha professor Paulo, ele fez ela num campeonato, essa raspagem aqui, e se eu não me engano foi a raspagem que deu a vitória do campeonato para ele, tá? Uma raspagem bem eficiente. Depois disso, a gente vai trabalhar para manter o equilíbrio da over-under, tá? Eu vou pedir para a Jo fazer em mim, porque daí eu não preciso mudar o microfone de lugar. Então vai funcionar da seguinte forma, ó. A Jo vai entrar na over-under, pegada lá embaixo. Lembrem do detalhe do ombro, apoiar a parte frontal superior do ombro. Não distribuir tanto peso, tentar deixar uma ponta. E essa ponta abaixo da minha costela, logo na entrada, que a gente chama de boca do estômago, ou embaixo das costelas flutuantes aqui, né? Apoiou o ombro, cabeça por outro lado, tá muito alto, um pouquinho mais baixo, ó. E o colega aqui pode ajudar isso, achar esse ponto de equilíbrio, né? A mão dela que tá abraçando a minha perna, controlando na faixa, ou quadril ali, e a outra aqui matando a minha calça para eu não liberar a perna. Isso, e o joelho fora do chão, Jo. E o corpo lateralizado. Não, pode manter. E o corpo lateralizado, dedão, dedinho. Isso, aqui, ó, agora já ficou bem mais forte a posição. Então o que vai acontecer daqui? O meu objetivo vai ser desequilibrar a Jo. Tentar jogar ela para um lado ou para o outro. E o dela não é nem de passar, é só de se manter bem forte aqui, equilibrado. Porra, excelente.
Tá excelente a posição. Tá, galera? Eu nem consegui mexer ali. Mas o objetivo é tentar mexer, tentar chacoalhar, era para deixar. Balançar bastante o adversário, tá? Eu não coloquei o tempo dessa daqui, mas eu sugiro fazer esse exercício aí uns 3 minutinhos, intercalando uns 20 segundos cada um por cima, trocando as duplas para ter essa experimentação, tá? Oi? O anterior também, os 2 minutos de execução, porque é revezando, tá? Depois a gente vai trabalhar novamente a passagem over-under, observando os mesmos detalhes, por favor, Ju. Os mesmos detalhes do outro lado, né? Isso. A mão, então, que passa embaixo, ela vai controlar normalmente a faixa, fundilho de calça, ou uma pegada de pano aqui. A outra mão, né? Pode trocar de lado aqui. A outra mão controlando a calça do meu adversário, bem justo, para ele não sair para o triângulo. Utilizando a ponta do meu ombro em cima do abdômen da Jo, não acima da costela, abaixo da costela, para ele encaixar. Ele não pode estar em cima da costela onde ele escorrega, ele tem que estar embaixo onde ele encaixa, para dar aquela pressão de desconforto no adversário. E os pés lateralizados, dedão, dedinho, para trabalhar a posição a partir dali, né? Como a gente viu na última aula. A gente vai trabalhar mais uma vez essa movimentação, os alunos passando, experimentando, conhecendo bem ela. E aí depois a gente vai trabalhar o leg lock da over-under, que é dentro do mesmo princípio, tá? Eu vou gravar ele, vou estar de costas para vocês, mas é onde a posição acaba encaixando melhor. Já ouviram um pouquinho só assim? Não, assim tá... Isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Então a primeira é só reproduzir a over-under como a gente fez na aula anterior, tá? Revejam lá, caso tenha alguma dúvida. Na BJJ Protec a gente também tem uns vídeos dela bem explicadinho lá, tá? Depois a gente vai ver então o leg lock. Então vamos lá. Quando eu tô na over-under aqui, travando o meu adversário com as pegadas, eu sempre trabalho com a perna dele aqui dentro. E é comum que ele deixe essa perna bem alta lá, Jô, para dificultar de eu passar, para me travar ou para manter preso aqui. Eu posso utilizar esse ataque realmente para ser o meu ataque principal e finalizar. O Odell, inclusive, finalizou o campeonato semana passada usando essa posição aqui em, acho que 20 segundos de luta, né? Ou eu posso usar essa estratégia para obrigar a Jo a se movimentar e acabar me cedendo a passagem, tá? Então, às vezes eu uso ela como primeira opção, às vezes a segunda, terceira opção. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu tenho que controlar a perna do meu adversário o mais perto do calcanhar possível. Não adianta eu vir fechar um triângulo aqui em cima do joelho, tá? Volta lá, Ju. Então, eu estou tentando passar, controlando a perna dele. Eu vou fazer um cadeado, ó, lá perto do calcanhar da Jo, e venho fechar embaixo com a minha outra perna fechando o triângulo, tentando manter os joelhos afastados para eu ter base. Se eu fechar demais eu acabo caindo mais fácil, então eu tento manter o meu joelho mais afastado. E agora eu venho jogar a pressão do meu quadril aqui, ó, em cima do joelho da Jo, forçando o leg lock aqui. A gente em treino sempre faz dessa forma aqui, mas em competição, normalmente o que a galera faz aqui é jogar e vir jogar o quadril em cima, lá de cima, já descendo bem forte na posição. Aqui eu jogando o meu quadril para frente, mantendo o pé dela alto, tem o leg lock. Acontece que às vezes eu estou fazendo isso, a Jo começa a movimentar, lateralizar, fugir o quadril para defender, ó. E nisso ela pode me dar a passagem também. Então esse ataque, ele é um ataque de finalização, claro, muito forte, mas também a gente usa para abrir brecha para uma passagem de guarda, tá? Posso procurar a posição para fazer, muita gente faz ela, tem ela como especialidade, mas pode ser que às vezes não estou conseguindo passar e ela me apareça como uma opção, tá? Galera, não tem muito segredo, o detalhe é o que a gente viu aqui. Dá de fazer dos dois lados? Dá. Só que eu sinto mais tranquilo de fazer desse jeito aqui, porque, olha só, deixa eu mostrar aqui. Grampeei aqui a perna da Jo. Essa minha perna, ela tá relativamente livre. Então, se a Jo movimenta para lá, eu tenho essa perna de base para recuperar aqui. Eu posso fazer assim? Posso também.
Só que essa minha perna fica mais travada. Se a Jo me joga para lá, às vezes ela fica mais trancada para eu fazer a base, né? Então eu gosto mais de trabalhar com essa aqui vindo prender, para essa estar mais livre caso necessário, tá bom? Mas ela pode ser feita com as duas posições. Inclusive, não é nem o tema de hoje. Vem aqui, Jo, por favor. Foi? Não. É o vento no isopor. Inclusive, galera, deita ali, Jo, por favor. Inclusive, olha só, um seminário que eu fui com o professor André Galvão, ele sempre falou assim: tentem sempre enxergar o jiu-jitsu dos dois ângulos de luta, por baixo e por cima. E se a gente olhar a over-under, ela é uma meia guarda deep, né? Então, deita com a cabeça para lá, Jo, por favor. Então aqui, ó, tô com a Jo na over-under, certo? Se a gente manter a mesma posição da over-under e inverter o jogo, vira uma meia guarda deep. Certo, galera? Então na meia guarda, se eu posso fazer naquela over-under, eu posso fazer aqui também. O que eu preciso fazer? Ó, o joelho da Jo tá para esse lado e o meu quadril tá para cima. Eu preciso alinhar o meu quadril na direção da onde o joelho dela vem. Então eu começo a me reposicionar, ó, virando para o joelho dela e trago ela em cima de mim. Isso. Agora eu fecho o cadeado lá e jogo pressão do meu joelho para cima. Aqui, muitas vezes, né, claro, tentando finalizar, mas muitas vezes eu faço a posição, principalmente se eu tiver com esse ângulo aqui, ó, ela vai começar a virar o joelho de lado. Para o outro lado lá, amor, para não pegar, ó. E aí eu posso utilizar como uma raspagem também e continuar com a posição por cima. Então essa posição também funciona na dip por baixo, tem menos pressão pela gravidade, óbvio, mas é uma posição bem funcional também, tá bom? Feito isso, galera, a gente vai trabalhar um pouco de específico de over-under, como eu falei, o intuito de experimentar bastante a posição, de sentir a distribuição de peso, melhorar esse controle por cima. Então, quanto mais experimentar a posição, melhor. O específico ali fica a tempo, o critério do professor, mas sugestão de fazer... Pode ficar em silêncio lá, amor, por favor. Mas sugestão de fazer ele no tempo aí de uns 5 a 8 minutos, intercalando a passagem por cima de uns 30 segundos, 1 minuto no máximo, para não ficar muito tempo nessa posição, tá bom? Feito isso, lutas, 2 lutas de 5 minutos, abdominais, alongamento, sugestão de fechamento de aula. Antes de querer mudar o mundo, mude a você mesmo, né? Isso é um provérbio chinês e ele é muito válido, muito presente no dia de hoje, né? A gente vê aí juventude doida aí querendo se envolver lá numa guerra que não tem conhecimento, querendo falar de política pelo mundo afora e às vezes não ajuda em casa, não arruma a cama, não cuida nem dos pais, dos vizinhos, das pessoas que estão próximas, né? A gente vê às vezes o aluno preocupado em campeonato, em campeão mundial, em faixa preta e um monte de coisa e não está nem vindo treinar direito, não está nem fazendo o básico que ele pode fazer, né? Às vezes na nossa empresa a gente está preocupado lá em ser promovido, em 13º, em montar uma empresa, em fazer um monte de coisa, mas não está nem estudando, não está nem trabalhando, não está nem se preparando. Então muitas vezes a gente bota muita energia numa coisa gigantesca, que está até distante do nosso controle, e não faz o principal, que são as coisas que estão próximas. É importante que a gente sempre comece pelas pequenas coisas, e principalmente as coisas que a gente tem controle. E um fator legal disso também é que quando você bota o seu objetivo no macro, distante, longe, difícil de alcançar, você fica sempre menos motivado, né? A tendência é motivar cada vez menos. Quando você coloca seus objetivos em pequenas coisas, pô, eu vou acordar hoje, primeira coisa eu vou arrumar a cama. A hora que você terminou de arrumar a cama, já dá aquela sensação de dever cumprido, de ter conquistado algo. Depois eu vou limpar minha casa. A hora que você vê a casa limpa, pô, aquela sensação boa de ter feito. E assim você vai fazendo pequenas coisas
e o seu cérebro vai se acostumando com a sensação boa de dever cumprido e logo você está realizando grandes coisas também. Então, antes de se preocupar com o gigantão distante, o que você não tem tanto controle, se preocupe com as coisas pequenas que estão à sua volta, que você realmente tem controle, pode mudar e deve mudar. Valeu, galera. Fechamos assim a primeira aula da semana. Os